Lembrando que nós estamos meditando aqui a respeito do Sermão do Monte. Jesus primeiramente passou para nós o retrato do que é o verdadeiro crente, o verdadeiro discípulo dele. São aqueles bem-aventurados por todas as atitudes que eles tomam e as consequências dessas atitudes. Eles são identificados. Não é que eles se tornam crentes porque praticam essas coisas, mas eles praticam essas coisas porque são crentes em Cristo Jesus, porque são pessoas transformadas. A esses Jesus disse: vocês são a luz do mundo, porque vocês de fato vivem nesse mundo para levar o Evangelho, nesse mundo de trevas, nesse mundo que carece de luz, que carece de sal, de preservação diante do pecado. Vocês são enviados ao mundo dessa maneira. E a partir daí, então, Jesus passou a fazer algumas exortações. E ele iniciou isso dizendo: não pensem que eu vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir. Então nós temos enfatizado isso, que Jesus cumpriu pessoalmente o aspecto divino da aliança. Ele cumpriu toda a lei cerimonial, tudo aquilo que era retratado no Antigo Testamento, Jesus veio e cumpriu. Porém, a lei moral, aquela que foi dada por Deus ao homem cumprir, isso também não foi abolido. Também isso aí, Jesus está cumprindo também esse aspecto da lei através dos seus discípulos, implantando em nós um coração regenerado e dando a nós a condição de realmente praticarmos a vontade de Deus, a despeito das nossas imperfeições. Também é por isso que ele nos exorta para o fato de que a nossa justiça tem que exceder, tem que ser superior àquela que existiu um dia nos religiosos de Israel, os escribas, os fariseus. No versículo 20, que nós temos enfatizado, ele é chave para essa parte do sermão de Jesus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas Jesus mostra que, na verdade, a nossa justiça pelo aspecto humano, ela não é superior à dos escribas e fariseus. Atentem para isso, irmãos, à medida daquilo que a gente já viu, quanto aos nossos pensamentos ruins, as más intenções do nosso coração, as más atitudes. Jesus não disse que nós somos superiores, nós somos melhores que os escribas e fariseus. Nós somos homens pecadores, assim como eles. Amém? Essa é a verdade. É verdade. Amém aqui é porque é verdade. Não que a gente exulta nisso. Que pena, né? Amém quer dizer é verdade. Não quer dizer necessariamente ou exclusivamente um tipo de aleluia. Deus seja louvado por isso, para dizer amém, porque eu sou um fraco, um pecador como um escriba e fariseu. Sim, eu digo amém por quê? Porque quer dizer que isso é verdade, é uma realidade que nós temos que nos confrontar. Mas o que nos faz diferentes deles? É justamente a presença de Jesus Cristo, a presença de Deus na nossa vida. Jesus está mostrando aqui que em nós mesmos nós não somos diferentes deles, porque nós somos movidos pelos mesmos desejos da carne. Mas a nossa justiça tem que exceder a deles, porque o que eles faziam de correto era feito na carne, no orgulho, na vaidade. Mas nós, pelo contrário, fazemos conscientes de que nós não somos
santos como eles queriam parecer. Santos eu digo no sentido de isentos de pecado. Nós somos sim santificados em Cristo. E aí nós temos que atentar que reside toda a diferença. Tudo que Jesus está mostrando aqui deve fazer com que nós pensemos: opa, eu preciso me cuidar nisso aqui. Nós vimos, a lei dizia: não matarás. Jesus disse: mas se você aborrecer, se você odiar alguém, no seu coração você já o matou. E aí nós pensamos em quantas vezes talvez nós tivemos no nosso coração irado e com maus pensamentos com relação a alguém, desprezando, dizendo: raca, louco. Quantas vezes nós trouxemos nossas ofertas ao Senhor, apresentar alguma coisa a Deus, sendo que nós estávamos com uma pendenga com algum irmão? Jesus está assim nos exortando para que nós hajamos, para que nós pratiquemos as coisas conforme a vontade de Deus. Nós não podemos ser hipócritas e nos igualarmos àqueles escribas e fariseus. Eles são sinônimo de hipocrisia. E eu já disse isso aqui, muitos crentes estão copiando e repetindo os atos dos escribas e fariseus, mesmo lendo praticamente todos os dias nos evangelhos Jesus chamando aquelas pessoas de hipócritas. Muitos estão nas igrejas lendo isso, ouvindo pregações, e estão fazendo a mesma coisa. E é aí que Jesus está falando ao nosso coração, nos exortando com relação a essas coisas. Entendeu? Ele disse também, a lei disse aos antigos: não cometerás adultério. Mas ele diz: mas se você cobiçar a mulher do teu próximo, se você a desejar no seu coração, você já adulterou. Você é tão adúltero quanto aquele outro. Corta isso da sua vida. Tire as coisas que alimentam os maus pensamentos no teu coração. Também Jesus mostrou, relacionado a isso, a questão do divórcio, como a frivolidade, com que frivolidade os judeus passaram a lidar com o casamento. E nós somos exortados a voltar os nossos olhos para essa instituição sagrada do matrimônio, pela ótica com que Deus a criou. Nós voltarmos a olhar para o casamento da maneira santa, conforme o Senhor estabeleceu, não com todas as influências que nós enxergamos que o mundo introduziu. O casamento é uma instituição maravilhosa que foi maculada, desfigurada, e é por isso que nós estamos tanto estudando sobre a família, irmãos. É por isso que eu tenho essa preocupação de estudar, de que nós sejamos alimentados, mesmo que a gente esteja remoendo, repisando algumas coisas que nós já vimos. Porque o lar, o casamento, tem sido corrompido intensamente pelo mundo. O mundo não cansa de repisar aquelas mesmas coisas para destruir. Nós temos que repisar para construir. Nós temos que repetir, nós temos que enfatizar, nós temos que voltar nossos olhos para a palavra de Deus. Finalmente nós chegamos no versículo 33 de Mateus 5, onde ele trata de uma outra questão. Jesus aqui vai falar sobre o perjúrio e logo em seguida sobre a vingança. Nós vamos tratar só de uma parte hoje, tá bom? A questão do perjúrio. Mas eu gostaria de chamar a atenção, para ver que
isso está tratando do nosso compromisso. Nosso compromisso não só com Deus, o nosso compromisso com Deus, sim, em primeiro lugar, mas o nosso compromisso com o mundo, com as pessoas, com o nosso próximo, que também é diante de Deus. Diz assim o versículo 33: Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Quando nós demos aquela passadinha sobre todos esses pontos aqui, nós falamos um pouquinho já sobre essa questão. Mas hoje nós vamos um pouquinho mais fundo, tá bom? Nesse ponto. Jesus, ele lida com o nosso pouco entendimento. Esses dois aspectos aqui, tanto do perjúrio quanto o que nós vamos tratar futuramente, a respeito da vingança, o olho por olho, dente por dente, Jesus vai mostrar para nós a nossa falta de entendimento a respeito de Deus. Porque nós, tantos mestres da lei, como nós hoje, muitas vezes, somos levados a não enxergar as coisas que são óbvias. Uma das coisas para você entender alguma coisa que alguém diz é você saber quem é que está dizendo aquilo. Concordam comigo? Você precisa saber quem é que está falando. Dependendo de quem for a pessoa, o que está sendo dito pode ter uma conotação diferente. E nesse caso, nós precisamos conhecer Deus para entender o que Ele quis dizer, o que Ele requer de nós no tocante a esses assuntos. Jesus, sendo Deus, como nós cantamos agora há pouco, sendo o próprio Deus, Ele mesmo pode fazer isso, pode nos corrigir esse entendimento, e de fato é isso que Ele se propôs a fazer aqui. Ele se pôs a corrigir esse nosso mau entendimento, essa falta de entendimento de Deus. O nosso versículo 33 aqui, quando Jesus faz a referência àquilo que era dito, ele disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, o que tem sido dito aos nossos antepassados, aos nossos pais: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Quando isso é empregado, não que esteja errado, mas parece que nós temos aqui em foco Eclesiastes 5:4. Tá? Deixa marcado aqui, vamos ler o que é dito lá. Eclesiastes 5, versículo 4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, faça o quê? Como? Paga-o. Você fez um voto? Cumpra. Certo? Isso aqui está errado? De jeito nenhum, está certo? Se você fizer algum voto a Deus, não tarde a cumprir, faça o quanto antes. Não perjure.
não jure falso. Note que ele diz: cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Você fez um juramento, um voto ao Senhor, então cumpra. Não jure em falso, não se comprometa e depois não vá cumprir. Nós ainda vamos extrair alguma coisinha aqui dessa passagem de Eclesiastes, tá bom? Mas a ideia é essa: cumpra os seus votos. Só que o que nós vemos, que parece que era enfatizado ao povo, era esse aspecto: não jure falso ao Senhor. Então isso poderia levar à conclusão, como é dito mesmo: é melhor não votares do que votares e não pagares. Então muitos poderiam levar: eu não vou jurar nada para Deus, não vou fazer nenhum voto para Deus, logo não estarei em falta se não cumprir. Eu fico livre disso. Mas ele é focado só naqueles votos feitos ao Senhor. Alguma coisa, algum compromisso que alguém assumir diretamente com Deus. Mas não é essa a visão ou o foco que é dado pela palavra de Deus. Não é exclusivamente esse, a visão é mais ampla. Jesus nos leva ao que a lei realmente ensina a respeito disso. Então, falando de lei, nós temos que ir lá a Levítico. Vamos lá no capítulo 19 de Levíticos. Levítico, o nome do livro, 19. Às vezes a gente é levado a colocar no plural, né? Já que tem números depois. Então tem gente que já fala Gênesis, tá certo? Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Não, mas Levítico, Êxodo, Deuteronômio não é plural, não tem S não. Mas Levítico 19, 12, diz assim: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome de teu Deus, o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Isso é uma ordem de Deus. Então, o não perjurar, notem que o versículo aqui não está falando apenas, como lá em Eclesiastes, no nosso voto ao Senhor, no nosso compromisso diretamente ao Senhor. Ele está falando aqui das relações entre os homens, tá? O assunto aqui dessas leis está colocando os relacionamentos sociais dentro da nação de Israel, e é ensinamento para nós também. Então ele diz: não jurarás falso pelo meu nome, pelo nome de Deus, porque fazendo isso nós estaremos profanando o nome de Deus. E ele lembra: eu sou o Senhor, eu sou o dono de tudo. Então, só visto por aqui, eu quero chamar a atenção dos irmãos que nós já vemos que aquilo que era dito ao povo, que Jesus enfatizou, já vinha ligeiramente retalhado e obstruído. Não se tratava somente de não fazer um voto de não jurar ao Senhor. A questão é de não jurar falso, não usar o nome de Deus em vão. Isso tem a ver com o mandamento. Não usar o nome de Deus em vão. De que maneira? Você fazendo um juramento usando o nome de Deus e não cumprindo. Você está expondo o nome de Deus. A passagem de Eclesiastes, eu disse que a gente ia ver mais alguma coisinha aqui. Se nós lermos a sequência, nós vamos entender também que ela amplia
a questão, nos faz ter uma visão mais clara dentro daquilo que Jesus vai explicar. Jesus reuniu aqui tudo que está sendo dito para dar um enfoque correto. Então nós lemos Eclesiastes 5,4, que diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares pagam. Versículo 5, eu citei: melhor é que não votes do que votares e não cumprireis. Não é que ele está dizendo para não fazer nenhum voto, mas ele está dizendo aqui que é melhor, se você não vai cumprir, é melhor nem fazer compromisso. Mas versículo 6 diz o seguinte: não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Uma pergunta. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Não consintas que a tua boca te faça pecar. E não adianta depois justificar dizendo: foi um equívoco. Nós não podemos ficar como Chaves, né? Foi sem querer querendo. Nossos atos têm que ser bem pensados, bem planejados. Então, nós, ao lermos o que Jesus disse a respeito disso, nós podemos perceber que ele juntou aquilo que é dito lá em Levítico, como também aquilo que é dito aqui. Tanto que ele exorta de uma maneira, parafraseando Jesus, ele diz: eu vou mais longe e digo a vocês, não jurem. Da mesma forma que Salomão disse: se você não vai cumprir, não faça voto, não vote, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Jesus diz aqui: não jure. Você não precisa jurar. Existe uma ligeira diferença entre o voto e o juramento. O voto é tido como simplesmente uma promessa solene, tá? Literalmente um voto é isso. Mas parece que a Escritura coloca as duas coisas como praticamente sinônimos. Você fazer um voto tem o mesmo peso de um juramento. Um compromisso solene de fazer alguma coisa, seja para com Deus, seja para com alguém. Um juramento difere de um voto só num aspecto. O juramento, ele evoca alguém maior do que nós, como um tipo de avalista, como uma garantia, alguém ou alguma coisa. No mundo era comum, agora eu não ouço mais isso, né? Mas no meu tempo de moleque era comum a gente ouvir, né? A rapaziada, a meninada dizendo lá, né? Eu juro pela minha mãe. Tem pessoas que dizem: eu juro por tudo que é mais sagrado. É certo que a gente fala isso como uma expressão, né? A maioria das vezes sem nenhum entendimento. Talvez muitos aqui já tenham feito juramentos sem tomar consciência do que realmente é um juramento. Um juramento é quando você faz um voto e você coloca alguém como garantidor daquilo, um avalista. Mas você expõe o nome daquela pessoa que você está colocando como seu avalista, e você nem sabe se ele realmente estaria abalizando aquilo que você está dizendo. Até porque, irmãos,
se você jurar por Deus, talvez você não saiba se vai ser capaz de cumprir ou não, mas Deus sabe se você vai cumprir ou não. Então nós precisamos entender que o juramento é uma coisa séria. De volta no nosso texto de Mateus 5, nós lemos que a exortação de Jesus não é só não perjurarás. O perjúrio é jurar em falso, jurar em não cumprir. Mas cumprirás os teus juramentos. Era o que era dito, de acordo com Eclesiastes 5:4. Vote e cumpra os seus votos. Mas Jesus então disse, pela ótica daquilo que nós vimos lá em o mandamento de Êxodo, não use o nome de Deus em vão, de Levítico 19:12, não jurar, não jure, Deus mesmo dizendo, não jure pelo meu nome. E os versículos 5 e 6, também de Eclesiastes, nós vemos que a explicação de Jesus é, abrangendo esses versículos e alguns outros que falam do assunto, mas aqui nós temos o resumo da ideia, né? Então ele diz no versículo 34, vamos reler, ele diz, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu. Por que não jurar pelo céu? Jesus diz, você não tem direito de jurar pelo céu. Dar o céu como garantidor. Nós podemos colocar o céu como garantia da nossa palavra? Nós somos herdeiros do reino do céu, mas o céu não é nosso, não é propriedade nossa. O céu é o trono de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É santo, santo, santo. É de Deus. É bem maior do que nós. E não nos pertence. Por outro lado, ele diz, nem pela terra, não jure nem pela terra. Ah, mas o céu é o trono de Deus, mas a terra é onde nós pisamos. Mas ele diz aqui, a terra é o escabelo de seus pés, ou seja, é o estrado onde você pisa. Não jure pela terra também, porque todos nós somos dependentes dela, e a terra não te pertence também, nem a terra é nossa. Aliás, isso é uma curiosidade, vocês já prestaram atenção? Tanta gente se mata para ter um pedacinho de chão, né? Ter sua casa, sua chácara, seu sítio, sei lá, ter um pedacinho para dizer que é seu, né? Mas nunca, de maneira nenhuma, aquilo vai ser nosso. Mas como não, pastor? Eu comprei, eu paguei, eu tenho escritura, está aqui no meu nome. Só que você tem que pagar imposto todo ano para o governo, né? Você paga um aluguel para ele, porque na verdade, para você poder dizer que é seu, você tem que pagar para eles, porque se você não pagar, eles vão tomar de você. Seja a prefeitura, seja o governo federal, depende do tipo de terra né? Mas numa visão ainda maior, nós vamos entender que a terra também não é nossa e nem é dos governos, nem é dos homens. A própria terra pertence a Deus. Ele que criou, Ele que sustém e dá a quem quer. Quanta gente já lutou para conquistar o seu pedacinho de chão e alguém veio e tomou. Deus permitiu. Ah, não foi justo, mas por algum motivo aquilo foi permitido acontecer. Nada aqui nós podemos dizer que é nosso, nem
o solo onde nós pisamos, nem a cama onde você reclina a sua cabeça é propriamente sua. Jesus disse também: não jurem também por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não te pertence. A cidade do grande rei de Israel é a cidade de Deus, né? Pertence a Ele, é a cidade de Jesus, Ele é o verdadeiro rei, de lá o herdeiro, o filho de Davi, não é sua. Nenhum judeu pode jurar por Jerusalém, dizendo: Jerusalém é minha, Jerusalém é nossa. Não, Jerusalém não nos pertence também, nem ao judeu. E ele vai mais longe. Notem que ele começa: não jure pelo céu. Ok, não juro pelo céu, mas juro pela terra. Não, nem pela terra. Então só por um pedacinho da terra, uma cidade, Jerusalém? Não, nem por Jerusalém. Então eu vou jurar pelo que é meu mesmo, pela minha cabeça. Eu juro pela minha cabeça. Ele diz: não jure também pela sua cabeça. Você não pode tornar um cabelo branco ou preto. No tempo de Jesus não tinha tintura ainda, né? Não, você pode disfarçar, mas nós não podemos fazer. Justamente por isso nós não, né? Mas por isso os homens, as mulheres tingem para esconder, quando não querem deixar aparecer seus cabelos estão brancos, né? Mas ele não pode fazer o seu cabelo que se tornou branco ficar preto. Ele pode só disfarçar isso, mas ele não vai transformar. Tanto que o cabelo tingido parece pretinho e ele cresce um pouquinho e você já vai ver a raiz dele é branca, ele vai se revelar o que ele é. Mas, bom, não é isso que importa, a tintura aqui, né? Mas o que importa é que Jesus está mostrando que nem a nossa cabeça, nós não mandamos nem na nossa cabeça. Eu não posso falar: cabeça só produz cabelo preto. Tem gente que estaria mandando: cresce cabelo, não adianta, não resolve. Esse sistema contra a calvície nunca funcionou. Nós não temos poder sobre essas coisas, nenhum. Então Jesus diz: não jure nem pela sua própria cabeça, tá bom? Notem que, né, nós estamos aqui diminuindo, chegando mais perto da nossa própria realidade. O que Jesus está querendo mostrar para nós com isso? O que ele está demonstrando com essa perspectiva? Não jure por nada. O que é que ele está corrigindo aqui e ensinando? Rapidamente, alguns pontos. Primeiro, não é só com relação a Deus que nós não devemos fazer voto ou jurar. O versículo 33, eu volto a dizer, prestem atenção nisso, demonstra aquilo que vinha sendo dito entre os religiosos: não jure, mas cumpra os teus juramentos ao Senhor. Então, Jesus demonstra aqui que a questão do juramento, de não jurar falso a princípio, não é só com relação a Deus, mas é também na nossa relação com os homens. Nós não podemos jurar falso, perjurar para com Deus, assim como não podemos também cometer o perjúrio para com os homens. Jurar uma coisa, nos comprometermos solenemente em alguma coisa, para fazer alguma coisa e não cumprirmos. Isso se chama infidelidade. Falta de compromisso. E esse ponto é o central. O compromisso da palavra, o compromisso do cristão
Qual é o nível do nosso compromisso diante de Deus? Ele é expresso através do próprio compromisso que nós temos diante dos homens. Não adianta dizer, olha, eu sou fiel a Deus. Com os homens eu não me importo tanto. Não. A palavra de Deus mostra que nós temos que ser fiéis na nossa palavra. O perjúrio é um pecado, tanto quando ele diz respeito ao que nós votamos para com Deus, quanto com relação àquilo que nós votamos ou nos comprometemos para com os homens. O moço, a moça se conhecem, resolvem casar, gastam uma fortuna naquela cerimônia bonita, na melhor igreja, né? A melhor igreja que o dinheiro deles puder pagar, sem contar festa, buffet, aquelas coisas tal. Eles vão ali diante daquela plateia de amigos e parentes e vão repetir feito papagaios um compromisso. Eu prometo, né? Ainda o pastor, né? o celebrante tem que ler para ele repetir, né? Eu me comprometo a te amar, a te respeitar, né? Ele vai repetindo lá, que nem um papagaio. Mas será que ele está pensando no que ele está dizendo? Às vezes frases tão bonitas, e muitas vezes, eu até gosto, né? Eu prefiro que o casal mesmo elabore. A gente dá uma revisadinha assim, mas eu gosto quando são palavras pessoais deles, é mais sincero, né? Mas tem que pensar no compromisso que está assumindo. Por quê? Muita gente, nós estamos vendo aquelas palavras bonitas, falam e depois não cumprem nada. Aquele voto foi feito diante de Deus. Não importa, eu vou dizer uma coisa, não importa nem em que igreja foi feito isso. Nós contestamos, um batismo realizado por uma igreja falsa não tem valor para nós. Uma igreja que não é legitimamente uma igreja de Cristo, não tem valor. Mas um casamento, o casamento mesmo não é efetivado pela igreja, mas ele é celebrado cerimonialmente diante de uma igreja, geralmente. Então não importa que igreja seja, que religião seja, a partir do momento que eles firmaram aquele compromisso é feito diante de Deus. Não importa onde seja. Por quê? Porque não é a igreja que manda, mas o que vale é o que Deus está vendo que os dois estão assumindo ali. E infelizmente o que nós vemos é que muitos ditos cristãos não assumem seus compromissos, votam e não cumprem. Fazem um compromisso solene diante de Deus e não cumprem. Nem contratos assinados, registrados em cartório, não cumprem. Não convém ao cristão que seja assim. Amém? Em todos os aspectos, irmãos. Se é algum negócio que requer um voto solene, que seja. Se é algum negócio que requer um contrato assinado e mesmo registrado, com firma reconhecida, autenticados, toda a burocracia que você puder exigir, tudo bem, se precisa nós vamos fazer. Mas o que vale para o crente é a sua palavra, é o seu compromisso. Nós precisamos entender isso. Amém? Entendeu? O que vale para nós, não importa se tem contrato assinado ou não, o que importa é a nossa palavra, é o nosso compromisso.
com Deus e o nosso compromisso assumido diante das pessoas que estão ao nosso redor. Nosso compromisso com a nossa esposa, com o marido, nosso compromisso com o nosso empregador, nosso compromisso assumido com os nossos empregados, se nós formos os empregadores, não importa, nós temos um compromisso. Se nós apalavramos alguma coisa, mesmo que não esteja por escrito, temos que ser fiéis em cumprir aquilo. E eu vou explicar isso, por quê? Mas é isso que Jesus está dizendo. Você não precisa jurar. Não jure por Deus, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem por São Paulo, nem por São José, nem por Jacareí. Não jure pela sua cabeça, nem pelo seu pé. Nós não temos o direito de votar ou jurar e não cumprir sem que estejamos pecando. Ou seja, nós não temos direito algum de nos comprometer e não cumprir. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. Pecando é pecado. Deus não se agrada. Ah, mas o voto, o compromisso não era com ele, era com fulano. Mas Deus não se agrada disso também. Se você firmou um compromisso com alguém, cumpra. Se eu firmar um compromisso com o irmão Amarildo e negligenciar, não cumprir, nós não estamos falando aqui, se acontecer alguma coisa e eu não consigo mesmo cumprir. Nós estamos falando de uma coisa que eu me comprometi e não cumpro por descaso meu, por desleixo, por infidelidade. Eu estou pecando contra meu irmão e pecando contra Deus. Mas e se for com um incrédulo? Mesma coisa. Você está pecando contra ele e pecando contra Deus. Note que quando alguém evoca o nome de Deus num juramento, o que ele está fazendo? Eu já disse aqui o que é um juramento. Estão lembrados? Um juramento é você fazer um voto solene em que você coloca alguém como avalizador, como garantidor. Se eu jurar por Deus, eu estou dizendo: Deus é a minha garantia. Quando a gente precisa de um avalista para alguma coisa, ou quer dizer, um avalista num contrato, é aquele negócio, se eu não pagar, o meu fiador, o meu avalista, ele assume a dívida. Então é uma maneira de eu garantir o pagamento, né? Eu posso de repente não pagar, mas eu tenho alguém que na minha falta vai pagar no meu lugar. Quando você jura, você coloca o nome de Deus em voga. Você está dando como garantia que você vai cumprir. Quando você não cumpre, não é só o seu nome que é jogado no lixo, entendeu? Você está jogando o nome de Deus no lixo. Olha o tamanho do pecado. Deus foi tomado por garantidor da nossa palavra e nós estamos negligenciando isso. Mas eu quero ir um pouquinho além, irmãos, e levar a gente a pensar, a refletir uma coisa. Bom, então Jesus disse: não jureis, ok? Não jure, não jure, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus. Ok, não juro. Então eu só me comprometo, mas eu não vou falar: eu juro por Deus que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu simplesmente digo: eu vou. Aí se eu não for, não jurei, tudo bem, certo? Tudo bem? Não, tudo mal, tudo errado. Tem nada certo com isso. Nós estamos faltando com a nossa palavra. E tem um problema.
o cristão, mesmo que ele não use o nome de Deus, pensa comigo, mesmo que ele não use o nome de Deus na hora de assegurar uma coisa, de fazer um compromisso, implicitamente o nome de Deus já está nisso, entendeu? Você é visto como um cristão. Imediatamente, quando você, como alguém reconhecidamente cristão, deixa de cumprir com a sua palavra, com seus compromissos, não só você vai ser taxado de infiel, mas também isso vai recair sobre a pessoa de Cristo, sobre Deus. Eu sei que se eu pisar na bola nos compromissos, nos meus compromissos com alguém, vão falar, aquele cristão pilantra fala e não cumpre. Irmãos, isso é um peso para nós. Olha, eu tenho uma coisa que está me incomodando nos últimos dias, tenho que confessar. Tem alguém, né, uma pessoa que eu firmei um compromisso de voltar a falar com ele sobre um determinado assunto, e ainda não retomei isso. E isso tem me importunado, porque eu sinto que ele possa estar pensando assim, que eu não vou cumprir com a minha palavra. Isso me importuna, porque eu sei que se eu não fizer, eu vou estar faltando com o meu compromisso. Nós precisamos pensar a respeito da seriedade do nosso compromisso. Quando alguém olhar, como eu disse, se eu não cumprir, vamos dizer, aquele pastor pilantra, aquele crente pilantra, e se diz cristão. É isso que a igreja dele ensina? É isso que a Bíblia ensina? Vão nos taxar de picaretas, né? De pessoas levianas, pessoas sem compromisso. Isso não é só sobre o pastor, mas sobre todo crente. Infelizmente, esse personagem, né? Os líderes das igrejas, os pastores, têm se celebrizado por cometer esse tipo de coisa. Homens que então deveriam ter compromisso com Deus e não têm. Décadas atrás, apesar de o nosso país ser fortemente catolicizado, mas até os católicos olhavam, quando um pastor evangélico firmava um compromisso, eles falavam, ele tem um compromisso de ser fiel, e eles confiavam. Mas de uns bons anos para cá, cada vez menos inspira confiança. Aliás, você sabia que tem muitos proprietários de imóveis que não alugam imóvel para a igreja? Porque algumas ditas igrejas por aí, seus pastores, são os piores caloteiros. Eles de repente abandonam o prédio, vão embora e largam todas as contas. Igreja não pode ser despejada. Tem algumas leis aí que são malucas, né? E de repente largam dívidas para trás e ninguém assume aquilo, e o proprietário se dá mal. Então alguns usam seguro, mas também tem companhias que não querem nem fazer seguro para a igreja, tem que fazer o seguro no nome de uma pessoa. Olha só que grau, a que nível nós chegamos de falta de confiabilidade na palavra dos ditos cristãos. Nós não podemos ser assim, amém? Não podemos ser assim de jeito nenhum. Não podemos nós darmos margem para isso, irmãos. Note que todo o compromisso que nós assumimos, não precisa nem jurar, mas o nome de Deus, o nome de Cristo já está envolvido nisso. Nós não podemos oferecer em juramento nada sagrado, como foi demonstrado por Jesus, nada que não seja realmente nosso.
Como eu posso dar alguma coisa em garantia, uma coisa que não é minha? Como eu posso envolver alguém acima de mim como garantidor? Sabe por que eu não posso jurar nem pela minha cabeça? Porque eu não sou dono nem da minha cabeça. Ah, mas a minha cabeça está aqui no meu corpo, faz parte do meu corpo. E o que nós somos do nosso corpo? O mundo diz que você é dono do seu corpo. Então isso é desculpa para a mulher poder abortar, para poder fazer o que quiser, né? Para o homem, a mulher poder fazer o que quiser com o seu corpo. O meu corpo é meu aqui, né? Meu corpo, minhas regras. Isso infringe um ensinamento bíblico. Não se deixe levar pelo mundo. Seu corpo não é seu. Ele é emprestado, e eu tenho provas disso. Vá no cemitério. Vá no cemitério. Pergunte para eles: o seu corpo é seu? Todos eles já devolveram o seu corpo. Ficou emprestado a eles por um bom tempo. Alguns por muito pouco tempo. Deus deu e Deus tirou. Nós somos mordomos. Sabe o que é um mordomo? É dado ao seu cuidado, né? O mordomo cuida daquilo que não é seu. Então, assim, o cristão tem que entender que ele é um mordomo nesse mundo. Nada é dele. Meu carro não é meu, minha casa não é minha, minha mulher não é minha, ela é de Deus. Meus filhos não são meus, são de Deus. Meu corpo não é meu, é de Deus. E Ele leva, Ele tira a hora que Ele quiser, é dele. Eu não tenho direito de jurar nem pelo meu corpo. Eu juro pelo meu cabelo, e amanhã eles cairão todos. Nem eles mais eu posso apresentar com garantia. Jesus diz para nós que a nossa palavra tem que ser confiável. Por isso Ele diz: sim, sim. Ou seja, sim quer dizer... Vamos lá, eu quero coro, gente. Sim quer dizer o quê? Sim. E não quer dizer? Não. Quando eu pego esse versículo aqui, eu lembro, eu já citei aqui o Chaves hoje, né? Sim. Não, Chaves, Chapolin, né? Aquela coisa. Você não pode demonstrar, né? Você está falando uma coisa com a boca e, né, é não, mas você está demonstrando uma coisa diferente aí. A gesticulação é o oposto. Muita gente está assim, né? Está falando sim, mas o coração está não. Ou talvez, eu vou dizer sim, mas talvez eu não faça. Nem com Deus, nem para com os homens. Jesus disse: sua palavra seja sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então, se nós queremos realmente que a nossa justiça seja, como Jesus disse que tem que ser, superior, exceder a dos escribas e fariseus, nós não podemos recair nos erros que eles caíram, porque eles foram ignorantes do verdadeiro princípio. Eles simplesmente colocaram uma regrinha para você não fazer votos a Deus e não se comprometer formalmente. Mas Jesus mostra que nós não devemos mesmo fazer isso. Como jurar que eu farei uma coisa se eu não sei nem mesmo como vai ser o amanhã para mim? Em Tiago 4, só para a gente concluir aqui, Tiago fala sobre essas coisas. Tiago capítulo 4, versículo 13 diz: esperar só vocês chegarem, né? Tiago 4,13. Ele diz: eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos
e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tudo bem, olha, aqui não está falando de um voto que você faz com alguém, mas é um compromisso que você faz consigo mesmo, né? Eu vou fazer. Tiago está falando de outra coisa aqui. Você faz muitos planos, mas você não sabe como vai ser amanhã. Você fala, amanhã ou depois eu vou fazer tal coisa. Cara, pode ser que você nem esteja vivo amanhã. Então, também nesse aspecto, eu quero trazer para o nosso assunto aqui, é que eu não posso jurar por alguma coisa. Eu posso jurar que amanhã eu vou fazer uma coisa, mas se eu amanhecer morto, eu não vou fazer. Como eu posso dizer, assegurar com tanta garantia que eu vou fazer uma coisa, se eu nem sei como vai ser amanhã? Bom, aí não é infidelidade, né? Mas, como a gente disse, é um imprevisto. É um imprevisto para nós, mas um imprevisto plenamente previsível, porque a qualquer momento nós podemos morrer. Nossa vida pode findar aqui. No capítulo 5 ainda, aqui, no versículo 12, Tiago ainda diz algo bem diretamente ligado àquilo que nós vimos. Aliás, quase idêntico. Ele diz, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Na verdade, quase as mesmas palavras Tiago usa aqui, aquelas palavras que Jesus mesmo tinha dito. Então nós temos um reforço com relação a isso. Não sejamos infiéis. O crente precisa ter consciência da sua própria condição, da sua limitação e ter uma palavra fiel. Aquilo que nós nos comprometemos tem que ser na base do sim, sim, não, não. O meu sim quer dizer sim. Sim, eu quero fazer isso. E se nada acontecer que me impeça realmente, eu vou fazer. Eu vou tentar fazer. De verdade. E se for não, é não. Com clareza. Não preciso jurar e não devo jurar. Não devo usar as coisas sagradas e nem o nome de Deus. Mas o crente deve lembrar disso, mesmo que ele não jure. Nós, sempre que somos infiéis, estamos expondo o nome de Deus ao vitupério, ao desprezo. Então nós temos um compromisso muito grande, irmãos, diante de Deus, de fidelidade, em tudo que nós nos comprometemos a fazer, amém? Nós temos um compromisso para com Deus e temos um compromisso diante de Deus, naquilo que envolve nossos relacionamentos. O crente tem um grande compromisso com a fidelidade, um grande compromisso com Deus. Nossa credibilidade é alguma coisa sagrada, é alguma coisa solene, alguma coisa que nós devemos guardar com todo o cuidado. O nome, a honra nosso e o nome e a honra do nosso Deus tem que ser preservados pela nossa fidelidade, amém? Vamos orar. Eu pedi aos irmãos ficarem de pé.